Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje, aquele vídeo um pouco mais curto, mas trazendo os principais dados da divulgação do resultado. E vamos falar do resultado da Petrobras, divulgado ontem à noite, né? Primeira informação relevante que vale a pena ser comentado, né? A gente observa que as ações elas tiveram um ganho ontem, né? No final do dia, especialmente, né? Mas depois da divulgação do resultado, ela já está caindo ali no pré-market de menos 1,20%, né? Então, a gente observa ali que o mercado, de maneira geral, não viu como positivo o resultado. Se a gente olha um, uma janela um pouco maior, né, a gente observa que as ações da Petrobras estavam sendo negociadas a patamares mais altos aí ao longo desse ano mesmo, né? Então, vamos entrar agora um pouco mais em detalhes ali, né, para você entender principalmente aí o que aconteceu em relação às ações da Petrobras, né? Então, resultado líquido, primeiro dado importante aqui, né? Houve um ligeiro aumento se a gente desconsiderar os itens não recorrentes. Vamos entender um pouco melhor. Mas o fato que saiu, né, a grande notícia ali que a gente vê, foi um prejuízo registrado no segundo trimestre de 2024. A gente vai entender um pouco melhor isso daqui, né? Aqui, em termos de fluxo de caixa, né, houve também um ligeiro aumento e ele aponta aqui que se não fossem os itens não recorrentes, o aumento seria até maior, né? Vamos para a tabela aqui, então, entender alguns pontos importantes, né? A gente observa ali que a receita de vendas, ela apresentou uma queda. Eu estou olhando esses dados aqui semestrais, tá? Que pega o primeiro e segundo trimestre de cada ano, né? Na comparação, assim evita, né? Alguns resultados aí, diminui o efeito de resultados não recorrentes, né? Estamos olhando dois trimestres, né? Um semestre inteiro. Então, receita de vendas, queda de 5%, tá? As despesas operacionais tiveram um aumento significativo, né? Passaram de 28 para 42 bilhões de reais, né? Esse é um dado importante que o investidor também tem que ficar atento. E o EBITDA ajustado recorrente, uma queda de 8%. Então, olhando esses dados, né, a gente já observa que, de fato, né, o mercado não gostou muito aí desse resultado. A gente teve também um ligeiro aumento da dívida líquida, mas isso não é tão ruim quanto possa parecer. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes, fique com a gente até o final. Em um cenário em que o preço do Brent ele aumentou 5%, né? Então a gente tinha Brent ali de quase 80 e passou um Brent para 84. Então, em um cenário que teoricamente seria bem mais positivo, né? A empresa apresenta alguns dados ali que não são dados ruins, né, de maneira geral, mas tem alguns pontos de preocupação ali que vale a pena entender, né? Olhando a receita, então, abrindo aqui a questão da receita, né? A gente olha aqui principalmente derivados, teve uma queda de 10% na receita de venda de derivados. E queda em todos os principais produtos da empresa, né? Diesel, gasolina, GLP e querosene de aviação. Então, são os principais produtos que a empresa vende. A gente observa uma queda de 10%. Se a gente olhar o relatório aqui de volume de vendas, né? Então, especialmente aqui para esses derivados, a gente observa uma queda de 2% nos derivados de maneira geral. Então, tiveram derivados que caíram mais, como a gasolina, né? Mas o diesel, que é o grande carro-chefe, ele caiu 2%. Ou seja, essa diferença de 2 para 10%, ela está no preço dos derivados, né? Então a empresa, de fato, começa a ter impactos dessa política de segurar os preços de derivados, né, no seu resultado. Olhando aqui as despesas operacionais, né, a, a questão tributária, né, teve um efeito bastante relevante. Olha só, ela tinha aqui uma despesa de 2,7 passou para 5,8, né? E de maneira geral tivemos um aumento significativo aqui nas despesas da empresa. Então ela teve um cenário de restrição de receita, que não foi tanto por diminuição de venda, mas principalmente por diminuição de preço, e já um aumento nas despesas. Tá certo que tem itens aqui que são não recorrentes, né? Tem que ficar atento a essa questão.
mas o aumento foi muito significativo ali nas despesas operacionais. Olhando a parte financeira, né, despesas com financiamento, um aumento de 2%, que é um aumento que não chega a preocupar, né, despesas com financiamento, e as despesas com arrendamento, sim, tiveram um aumento significativo, mas arrendamento, né, são aquelas aluguéis, né, de plataformas e estruturas ali que a empresa usa para expandir a sua produção, né? E vale também comentar, né, a gente teve aqui um grande impacto cambial que a empresa mostra, né? Então, a desvalorização do real no período, né? Ela mostrou aí um impacto cambial bastante importante no resultado da empresa. Falando agora de investimentos, né? Investimentos, a empresa segue nos dois principais segmentos, né? Ela segue aumentando os investimentos, 13% em exploração e 14% na área de refino. Então, também esse é um outro ponto importante observar, né? A empresa segue numa linha de aumento dos investimentos, né? O que de fato não deixa de ser ruim, né? Especialmente exploração e produção, que visa aí o retorno imediato, né? O aumento aí da produção de petróleo para o futuro. Mas devemos ficar atento, né, a toda essa combinação de fatores. Trazendo agora de volta aqui para a apresentação de fato da empresa, né, a gente tem aqui detalhado, né, os principais itens que impactaram o resultado, né? Então, a variação cambial, aqui em dólar, né, trazendo impacto líquido, aquela questão tributária, que ela encerra disputas judiciais, né, e reconhece aqui um impacto, né, pontual, e alguns eventos exclusivos, né, como contingências judiciais, tá? Então, isso daqui que a empresa trouxe. Aí é um outro gráfico que eu acho interessante apresentar para vocês, né? Então, a gente tem aqui o fluxo de caixa, né, a geração de caixa da empresa, né? Total de 9,7, sendo 9,1, né, diretamente de caixa operacional. Aqui a gente tem os investimentos, o pagamento de dividendos e arrendamentos. O que a gente observa que ela está usando aqui um valor mais alto do que o valor que ela obteve aqui de resultados, né? E para manter justamente o pagamento dos dividendos, que são os dividendos aí conforme a política da empresa, tá? A dívida financeira é um dado positivo, né? Ela apresentou uma ligeira queda, como eu disse, né? A questão de arrendamentos ela é importante e como a empresa, né? Ela acabou consumindo uma parte de caixa, a dívida líquida subiu um pouco, apesar da dívida bruta ter caído, né? Então é só uma questão aí de fórmula, né? De cálculo aqui dos indicadores, tá? Então temos aqui outro ponto importante, né? A gente tem aqui o pagamento de dividendos, então do segundo trimestre, do primeiro trimestre. O lucro líquido foi menor, né? Justamente por conta de tudo isso daí que aconteceu no segundo trimestre. E a empresa usou 6,4 bi da sua reserva. A reserva ainda tem 15 bilhões, né? Aquela reserva lá de pagamento de dividendos. Então, a empresa consumiu esse caixa dela ali, né? Essa reserva, justamente para manter o pagamento de dividendos, né? E aqui uma comparação interessante, tá? Focando aqui especialmente nesse indicador, que é o valor da empresa pelo EBITDA, a gente percebe que, né, o fato de ser uma estatal brasileira, torna a Petrobras, né, quando se olha indicadores, bem mais descontada do que as outras grandes empresas, né? Aqui temos a Exxon, Chevron, nos Estados Unidos, a Shell, Total e British na Europa, né? Então, são as principais empresas de petróleo, né? E aí, inclusive, a Petrobras trazendo que, em termos de retorno ao investidor, ela apresentou maior retorno. Mas, de fato, né, o maior retorno, implícito está o maior risco também, né, por ser uma empresa estatal. Espero que tenham gostado desse resumo, né? É um resumo aqui trazendo os principais pontos para você entender aí as principais discussões que aparecem aí na internet a respeito do resultado da Petrobras. É uma empresa, a maior empresa do país, né? Uma empresa relevante, então
vale a pena aí conhecer a informação. Se você gostou do vídeo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscreva em nosso canal se não for inscrito. Muito obrigado e até mais.